Tá? Boa noite, doutor Maurício. Boa Seja noite, tudo bem-vindo. bem? É um Muito obrigado. prazer imenso a gente se encontrar assim online, né? Só dessa forma, Só dessa ultimamente. forma agora, né? Mas graças a Deus tudo bem. E Sim, vocês aí? também nos cuidando, né? Saindo de máscara, né? Quando precisa fazer alguma atividade externa, a equipe toda em home office. E a gente faz, às vezes, um sistema de plantão, que vem uma pessoa ou outra, só para a gente poder manter as atividades, mas todo mundo em home office mesmo. Tá certo. E vocês, como que vocês estão cuidando desse momento aí A porque gente você está em atividade, né? já retomamos. Na verdade, nós ficamos 2 semanas fechados. Nesse período de 2 semanas fechados, nós organizamos alguns fluxos, questão de precificação, como que a gente ia voltar, implantamos a telemedicina, os teleatendimentos, avaliamos todos os fluxos, liberações. Então, foi um período assim que fizemos várias reuniões com os médicos, que era uma coisa que já estava atrasada, então a gente colocou as coisas em dia, né? Do nosso planejamento, a gente colocou as coisas em dia. Nós retomamos semana passada em atendimento com metade da nossa capacidade, meio período de atendimento só, e com espaçamentos maiores. Mas Sim. na primeira semana nós temos 2 unidades, uma delas ficou fechada, e agora, né, a partir dessa semana, nós já retomamos as 2 unidades, já com os cuidados de distanciamento e cuidados de horários, conforme foi orientado aqui pelo nosso pessoal de Vigilância Sanitária e Saúde. Perfeito. Também quero dar as boas-vindas e boa noite para as pessoas que estão entrando aqui, participando conosco, em especial a doutora Andressa Rios. Se vocês puderem, queridos, colocar de onde vocês estão falando, é muito bom para a gente, né? Por exemplo, estou vendo aqui a doutora Carolina Lins, eu sei que ela é de Fortaleza. Então, vale muito a pena. Fortaleza não, Recife. Falei errado. Então, vale muito a pena que vocês colocarem para a gente aqui no nosso bate-papo. Tem também aqui o nosso box de perguntas. E eu também estarei, né, vou passar a palavra para o doutor Maurício, e também estarei aqui mediando alguns questionamentos pertinentes ao tema, né, que é a jornada do paciente na prática. Hoje o nosso tema é esse, a gente vai ouvir do doutor Maurício como que foi o processo de implementação para ele, né, que ele adotou, né, quais foram os passos, o que funcionou, quais foram os resultados obtidos, o que não funcionou e que precisou ajustar, né, quais foram os desafios. Então, certamente ele vai passar aqui um panorama para a gente da experiência pessoal, né, desses anos aí que ele já vem se dedicando ao tema. Então, enquanto isso, antes de passar a palavra, doutor Maurício, vou só cumprimentar aqui algumas pessoas. Claro. Doutora Vanessa Soares, de Joinville, doutora Renata, de São Paulo, doutora Helena, do Rio de Janeiro, doutora Marta Dona Dulce, de Porto Alegre, doutora Gabriela Scheffer, querida, um beijo, Itajaí, doutora Rose Malavase, da MERS. Rose, eu sei Da que é a região Rose, genética querida. MER, sim, a Rose, querida do Nordeste, conheço bem, rodamos muito o Nordeste juntos. Sim. E mais algumas pessoas. Então, para a gente poder ser também pontual com aquelas pessoas que nos prestigiam pontualmente, doutor Maurício, eu passo a palavra para você. Sinta-se à vontade para nos contar aí toda a sua trajetória em relação à jornada do seu paciente. Então, a jornada do paciente começou com um estágio que eu fiz fora do Brasil. Fui fazer cirurgia micrográfica de Mohs por um tempo fora, e eu aprendi lá que algumas coisas, alguns processos aqui no Brasil poderiam ser melhorados. O Sim, processo americano de atendimento é um processo que está cheio de protocolos, né? Então, eles respeitam muito os fluxos, e isso eu achava que faltava um pouco no nosso tipo de atendimento aqui no Brasil. Então, a primeira coisa, eu queria sistematizar um atendimento. E a segunda coisa, eu queria transformar a vinda do paciente numa coisa que ele levasse como um sentimento, não só uma receita, não só uma orientação. Eu queria que ele levasse um sentimento junto com todo o atendimento médico. E na época eu chamei isso de experiência dermatológica, que os pacientes não vinham para a clínica para passar por uma consulta, mas para ter uma experiência dermatológica. E foi isso que eu aprendi fora. Só que a gente tem que ajustar o mercado brasileiro
não adianta tentar pegar tudo que a gente vê fora e não ajustar ao mercado brasileiro. Então, o americano, ele tem uma rotina de ter um médico e mais 3 enfermeiras que podem auxiliá-los e mais 3 assistentes. Eles atendem em várias salas pequenas. E eu achei que esse sistema foi uma das coisas que eu aprendi. Dividir as salas por fluxo de atendimento. Então, a experiência dermatológica que eu aprendi do sistema americano foi organizar os fluxos, começar com recepção, atendimento telefônico, espera, depois trazer o paciente dentro da sala ou de várias salas e fazer o atendimento junto com assistentes sempre. Isso Sim. facilita bastante. A segunda coisa que eu aprendi de lá é também com os cuidados pós-atendimento. Eles têm um protocolo de todo o procedimento que você passa por consulta, tem orientação por escrito. Então, é uma das coisas também que eu vi que não tinha muito aqui no Brasil. Orientações para toxina por escrito, orientações para preenchimento, um telefone que ele pode ter acesso e uma sacolinha de amostras com orientações e que também é um mimo para os pacientes, né? Então, essa foi a experiência dermatológica que eu queria trazer e implementar no meu consultório. Quando eu cheguei para abrir o consultório e atender desse jeito, eu me deparei com algumas dificuldades, porque no Brasil não é comum um paciente entrar e já entrar numa sala de procedimento. A gente tem o hábito de chegar numa sala de consulta, conversar, fazer anamnese e depois ir para uma sala de procedimento. O sistema americano, os pacientes já estão dentro da sala de procedimento com um avental descartável esperando o médico a chegar. Então, eu tinha que educar os meus pacientes para experimentar esse novo jeito de atender. E foi assim que eu comecei a fazer. Eu fui explicando para eles que eles estavam naquele modelo de atendimento, porque eu gostava de fazer o exame completo, do cabelo até os pés, e era uma maneira de otimizar as queixas deles e otimizar o meu atendimento em relação a esse tratamento. A maneira que eu adotei inicialmente foi educando os meus pacientes e educando os meus funcionários para ensinar o paciente a como eu ia atender. Sim. E eu anotei aqui, então a gente passou pela sua experiência americana, né, que te ampliou o entendimento e a percepção para a necessidade de uma setorização dos atendimentos, né, com Perfeito. salas muito bem definidas. A questão também dos papéis das pessoas, né, de também terem um entendimento do fluxo, né, de como que é o funcionamento da empresa, mas você também sentiu diferença na questão do protocolo. O americano, ele é mais protocolado, né, ele escreve mais, ele é mais formalizado nesse aspecto. E a implementação de um atendimento dermatológico sem esse esquema que a gente está acostumado, de atender numa mesa, depois do exame clínico, uma coisa mais otimizada. E eu vou parar Perfeito. aqui nesse ponto, porque aí também está linkado com o ponto seguinte, onde você parou, que é a questão da educação dos pacientes. Esse sistema americano, que é né, que o doutor conhece, o nosso treinamento da jornada do paciente, a gente fala muito sobre essa questão do sistema americano como um diferencial no atendimento. E eu vou Certo. confessar uma coisa, doutor Maurício, assim, é o ponto que o médico mais estranha. Sabe, assim, encontra muita dificuldade, acha estranho atender desse jeito, de não passar por uma mesa, acha que o paciente vai fazer um mau juízo muitas vezes, né, do atendimento, achando que fica uma coisa, talvez, até um pouco comercial, assim, a pegada. Então, assim, o que você pode dar de dicas para o médico que tem o desejo de implementar esse sistema, mas não se sente confortável, ou aquele que ainda tem dúvidas, sabe? Se é uma coisa realmente que na prática funciona. Porque assim, eu achei que na prática funciona porque, pelo contrário, eu acho que não parece comercial. Principalmente nos pacientes de primeira consulta, você vai fazer uma avaliação dermatológica completa. Eu fiz clínica médica, fiz dermatologia clínica, ainda faço dermatologia clínica e não faço só estética. Então, quando você chega num paciente que veio por uma primeira consulta, examina o cabelo, examina a pele, examina o corpo e depois vai para a queixa estética, eu acho que é uma maneira de você diferenciar o seu atendimento. Eu percebo que isso é uma das coisas que me diferencia perante os outros colegas que só fazem ou só se tornaram injetores exclusivos ou só aplicadores de tecnologia. É uma coisa que os pacientes sabem que podem contar comigo porque eu tenho formação para atender cabelo, tenho formação para atender unha, tenho formação para atender câncer de pele
E eu atendo muitas famílias, sempre foi o jeito que eu quis atender. Eu atendo mãe, vó, filha, neta, bisneta. Foi a maneira como eu quis pautar a minha carreira, de atender famílias e atender gerações. Eu tenho uma relação muito próxima com os meus pacientes. Então, quando você atende o paciente e ele está esperando uma primeira consulta, quantos de nós examinam o cabelo se a queixa é uma onychomicose? Pouquíssimos, e principalmente quando a gente está no sistema de convênio, quando a gente atende o convênio médio. E uma maneira da gente sair logo do convênio, eu diria que é atendendo bem o paciente, criando uma experiência, mesmo quando você atende convênio. Então, se diferenciar mesmo quando você atende convênio. Não fazer porque o paciente é de convênio 15 minutos. Porque o paciente de convênio também gera procedimentos. Eu atendi convênio durante 5 anos. Ah, então, eu ia te perguntar isso, assim, hoje o seu atendimento é só particular, né? No entanto, não foi assim sempre, né, doutor Maurício? Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória e a transição entre o convênio e o particular. Eu comecei, como eu fiz clínica médica e depois fiz dermatologia, no hospital particular privado onde eu fiz clínica médica, eu voltei como dermatologista. Então, eu já tinha, entre aspas, várias indicações de colegas que me conheciam por ter feito clínica médica nesse hospital. Então, a diferença quando você está começando uma carreira e você já entra num hospital, é que você tem agenda cheia garantida, né? Então, eu comecei exclusivamente nesse hospital e depois numa clínica que era de um ex-professor meu. O que é interessante? A fase de transição é quando você percebe que a sua agenda está muito cheia, você não consegue atender a demanda e que os pacientes querem um atendimento diferenciado. O atendimento de hospitalar é um jeito e o atendimento de consultório é de um outro jeito. É muito difícil você atender um paciente que vai fazer um botox, está aguardando no ambulatório e passa uma maca com uma pessoa entubada ou com uma pessoa que vai fazer endoscopia ou com uma paciente que está em trabalho de parto. E o hospital é assim. Então, assim, alguns pacientes E quem me falou isso foi uma paciente. Falou, Maurício, eu vim fazer toxina, acabou de passar uma pessoa entubada aqui nesse corredor. Então, reveja a maneira como você está atendendo. E aí eu comecei a pensar como seria atender no meu consultório. E o consultório, quando eu abri, foi um consultório que eu tinha decidido na minha cabeça que ali eu ia seguir todos os passos que eu aprendi nos Estados Unidos, mas que isso tem um preço, né? E eu decidi atender meio período por semana. Então, todos os outros períodos eu atendia no hospital e meio período por semana eu atendia particular nesse primeiro consultório. E à medida que o meu consultório foi aumentando o número de atendimentos, porque a agenda do hospital era uma agenda muito de 3, 4 meses de espera, os pacientes acabavam indo no consultório particular. E eu sempre tive essa coisa de ser uma coisa bem lenta, gradativa, mas consistente. Vamos fazer devagar, mas vamos fazer bem feito, mas vamos fazer com segurança. Então, eu fiquei muito tempo no hospital, foram 5 anos, e quando eu fui aumentando o número dos meus pacientes na clínica, eu fui aumentando mais períodos, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. E quando a agenda do consultório ficou cheia, eu decidi sair do hospital. Foi assim que eu fiz essa transição. E essa transição foi Maurício, muito doutor rápida. Maurício, desculpa, quanto tempo, só para a gente se situar, assim, foi desde que você abriu esse primeiro meio período da semana até o momento em que você saiu do hospital? Porque quando nos conhecemos, eu lembro que você já tinha passado, porque nós nos conhecemos há 6 anos, quase 6 Sim, anos. Você tinha acabado de sair do hospital e também já tinha feito a transição do convênio, não estava mais com o Unimed, quando nós nos conhecemos. certo. E aí, então, eu queria entender, desse meio período até esse momento da saída do convênio, quanto tempo se passou? 1 ano e meio, 18 meses. Ah, mas 18 meses. É. você... é que você acabou de falar que foi fazendo devagar, mas não foi. Isso é rápido, né? 1 ano e meio. Não, Você mas assim, conseguiu a decisão de ir para um rápido. consultório privado é uma decisão que você fala assim, lá eu não vou atender convênio, né? Então, estava com meio período, depois aumentou para 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, e em 1 ano e meio a minha agenda já estava cheia lá. Mas eu digo Então, que ela conta se tornou pra assim. gente o que você fez de especial, porque vamos, né, assim, eu sei do seu estilo, da sua humildade, mas assim, 1 ano e meio foi um salto, né, assim, foi rápido, então agora eu quero te provocar um pouquinho, assim, o que que você fez nesse período que poderia inspirar outras pessoas a alcançarem um resultado também, né, nessa mesma direção.
Eu acho que primeiro acreditar que é possível atender de uma maneira diferente, porque eu queria trazer uma maneira de atendimento que eu não conhecia, né? Então acreditar nisso, que atendimento diferenciado os pacientes querem, os pacientes buscam e eles sabem que tem um valor agregado. Você não pode chegar numa clínica, numa casa, que você tem todo cuidado com secretária, com café, com atendimento, com ar-condicionado, com estrutura mesmo, e aquilo não tem um valor. É diferente de você atender num corredor de um hospital. Então, eu quis... eu pensei em cada Você se detalhe. entregou na realidade, né? Porque quando a gente fala do atendimento diferenciado, vamos assim até pontuar algumas coisas. Aqui a gente não estava falando de um diferencial em termos de infraestrutura ainda nesse momento. A gente estava, né, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando de um atendimento diferenciado da sua entrega, do quanto você estava fazendo a diferença na vida do paciente, a ponto de gerar uma conexão muito forte, porque nesse momento, atendendo ainda no hospital, convênio, ou mesmo na sua clínica, mas ainda convênio, com uma agenda, né, um pouco mais cheia, o seu diferencial era você mesmo. Eu não acredito nisso. Tá errado? Não, eu acho que as pessoas me escolhiam, né? Eu acho que isso foi uma coisa bacana, porque aí eles falavam assim, agora ele tem o consultório dele, né? Então não estava mais no hospital. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi é entender que o paciente que vem para a estética e o paciente mais fiel é o paciente que eu tratei muito tempo de doença no hospital. Então, essa taxa de conversão alta que a gente fica discutindo hoje em termos de negócio, ela não é à toa, é porque existe uma recomendação, né? Eu tratei de um filho, eu tratei da mãe, eu tratei da avó. Então, quando o paciente está na minha frente, está se preparando para um casamento, o casamento da filha, eu já tenho um relacionamento há muito tempo com essas pessoas, né? Então, o que eu diria que foi a mudança é não menosprezar o início de carreira e atender bem feito desde o começo da Não, eu carreira, anotei isso aqui, assim, né? que é o atendimento diferenciado, independente se é convênio ou se é particular. E por isso que eu fiz questão de te perguntar, mas onde estava essa diferença? Porque ainda no hospital, a infraestrutura que não era. E, no entanto, você Sim, foi com crescendo certeza. mesmo diante de uma infraestrutura que, se a gente considerasse os padrões hoje que a gente adota de experiência do paciente na dermatologia, os padrões estão bem elevados. Com As clínicas estão certeza. passando por grandes reformas, grandes obras, né? Já estão entendendo, a dermatologia de todas as especialidades médicas é a que mais investe em sensorial. Né, Sim, de claro. sensorial de clínicas bonitas, de identidade olfativa. Esses dias mesmo eu estava fazendo um trabalho para uma outra especialidade, que é de reprodução humana, e para o maior Certo. laboratório do segmento, né? E aí eles me falaram, Silvane, não, no seu treinamento com os médicos de reprodução, pega um pouco mais leve na questão da experiência, porque eles ainda não estão nesse ponto. Então, assim, para a gente Entendi. perceber o degrau, sabe, assim, da dermatologia, o nível de Sim, exigência, de experiência é maior. E, no entanto, a gente está diante de um case, que é o seu, que você sim. alcançou um sucesso para aquela fase da carreira sem depender especificamente de tanto investimento assim em infraestrutura. Até porque se a gente comparar hoje como você começou e como você está, claro que existe um degrau, mas Claro, você claro. foi subindo um degrau de cada vez, não foi, doutor Maurício? Perfeito. Na verdade, a gente foi identificando com o próprio atendimento onde poderia melhorar, né? Então, eu tinha essa questão na minha cabeça de trazer um sistema americano, mas a gente teve que adaptar. Não é fácil, né? Você mudar um jeito de atender porque você está acostumado. Eu tenho formação em hospital público, então a gente vem com vários vícios de atendimento e a gente tem que reformular o tipo de atendimento de acordo com o paciente que a gente está atendendo. E não é só a questão, não é diferenciar o paciente convênio e o paciente particular, mas é que quando a gente atende convênio, a gente atende muita quantidade de paciente e uma demanda de agenda muito reprimida. E a gente não pode pensar, por causa da agenda, eu vou ter que atender mais rápido, vou ter que diminuir o tempo de atendimento. Eu acho que é aí que as coisas começam a complicar. Então, primeiro é atender o paciente como dermatologista, examinar o corpo inteiro. Número 2 é perguntar para o paciente sempre o que incomoda ao paciente, né? O que te incomoda? E depois pedir permissão para ver se ele quer alguma coisa da questão estética, né? A questão estética, se não for mencionada durante a consulta, não vai ser falada.
Perfeito. Então, é atender a prioridade do paciente, né? O que Sempre o ele paciente em primeiro traz lugar. como, Sempre o né, que como incomoda necessidade. ele. Exato. Perfeito. Perfeito. Eu queria mais uma dica, se for possível. Assim, Claro. o que você fez, na realidade, para poder estimular essa migração do convênio para o particular? Eu acho que eu tinha algumas coisas que eu fazia no hospital que não cabiam mais, né? Por Quando eu exemplo, te conheci, você já tinha migrado. Qual foi o clique, ah, assim? Qual foi o ponto da virada? Assim, que você chegou e falou assim, não, eu agora não atendo mais convênio por essa razão. Teve alguma razão específica? eu alugava os aparelhos de laser na época, eu levava o aparelho Lightyear, o Quantum, etc., lá para o hospital. Então, eu criei um jeito de atender diferente já no hospital, porque eu alugava as máquinas e levava no meu consultório do hospital. E eu tinha uma agenda eu alugava um aparelho por dia e tinha 3 dias de locação. Então, esses pacientes já começaram a ir para a clínica nesse período, quando eu locava os aparelhos, e isso começou a gerar uma necessidade de ter aquela estrutura melhor, né? Mas eu acho que o que deu o clique, assim, de dizer está na hora de atender convênio, foi a agenda. A agenda Teve é uma só o particular, resposta. né? A agenda. A agenda do particular, se começa a ficar mais cheia, você não consegue atender esses pacientes, ou você tem que aumentar a equipe, seja de médicos, seja de não médicos, para te auxiliar, isso é um termômetro, né? E uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que sempre olhar para os números, e olhar o que a gente está atendendo, quando eu digo número, não é dinheiro, é olhar o número de pacientes que a gente atende, O procedimentos que a dado, gente né? atende. A sua São os própria dados. estatística, né? E a gente não tem esse hábito. Então, foi muito intuitivo ver que a agenda do consultório privado estava aumentando, mas também foi uma decisão óbvia, achando que meus pacientes tinham essa necessidade de estar lá e tinham que estar mais próximos de mim. Então, foi assim que foi a No decisão de. entanto, você não abandonou o convênio totalmente, porque eu também tenho uma outra pergunta, que é a questão: por que a sua clínica não se chama Maurício Sato, se chama Idel, e por que você Aham. continuou com o convênio? Isso foi tudo de uma forma planejada? Você, sabe, conscientemente tomou essas decisões ou foi orgânico? Você não foi se sentindo seguro e aí por isso deixou lá o convênio acontecendo, né, nas mãos da equipe? Não, na verdade foi uma coisa que foi acontecendo, porque na época eu trabalhava no Hospital das Clínicas como médico voluntário para cirurgia de Mohs, que é a parte de câncer de pele, e desenvolvi algumas linhas de pesquisa patrocinadas pela indústria farmacêutica. E tive acesso a várias residentes que estavam lá e pediam para me acompanhar, para saber como que eu atendia, sabiam que eu tinha um jeito diferente de atender, e uma pediu para me acompanhar, a outra pediu para me acompanhar, elas terminaram a residência, ficaram com o título de especialistas e começaram a atender efetivamente lá. Foi uma coisa muito natural. E acredite ou não, atendi algumas mães dessas médicas que trabalham na clínica e depois elas viraram residentes de dermatologia e determinaram a residência e nesse período elas se tornaram colegas de trabalho e hoje algumas são até sócias aqui da clínica. E o nome Instituto, na verdade, foi uma homenagem à minha mãe, porque minha mãe era cabeleireira e ela tinha o nome Instituto de Beleza Luiza. E o instituto quer dizer pessoas que se reúnem com um mesmo propósito. Então, eu tinha uma ideia que a clínica tinha que ser maior do que o médico. E a minha ideia é que o Instituto de Dermatologia tem que ser maior do que o Maurício Sato, porque eu quero reunir outros colegas que tenham essa visão de fazer atender famílias e gerações de famílias, e isso é o que eu quero que montar um time, eu montei um time, eu criei um time que compartilha desses mesmos valores. Então, hoje nós somos 9. Nesse período aí de 6 anos juntos que estamos, começou de uma maneira muito natural, mas foi profissionalizando com a sua ajuda e a gente foi percebendo necessidades diferentes com o passar do tempo. Mas instituto é porque instituto significa reunião de pessoas que têm o mesmo propósito em comum. Doutor Maurício, eu quero relembrar, eu não sei se está fresco na sua memória, mas o nosso primeiro encontro de consultoria, em que eu sempre faço a pergunta assim, né? O que te levou a procurar uma consultoria? E vou trazer aqui as razões que você me apresentou naquela época, tudo Claro, bem? pode, com certeza. Você me falou assim: olha, Silvane, você já tinha saído da Unimed, mas a sua agenda estava
daquele jeito, né? Super cheia. Então, você me apontou naquele momento uma necessidade de uma otimização de agenda, se fosse possível. E também você me perguntou assim, Silvânia, olha, isso aqui é o que eu consigo produzir, eu já estou no meu limite de atendimentos. E esse número aqui, é isso mesmo, Silvânia? Você só queria saber se era aquilo mesmo. E, no Isso. entanto, doutor Maurício, foi possível, a partir daquele momento, acredito que você teve um crescimento de pelo menos umas 5 vezes, né? A partir daquele número. Sim. E teve um ponto daquele nosso primeiro encontro que eu lembro que você levou muito, muito a sério, que foi a questão do entender o que é um ticket médio Certo. e tentar reverter uma situação que não estava sendo tão favorável. E eu lembro que Perfeito. a gente fez o treinamento da jornada do paciente na clínica, você já vinha com essa cultura da experiência dermatológica, a gente fez o treinamento pontual da jornada do paciente na clínica, e aí, a partir disso, as duas coisas se conectaram e houve um crescimento. Assim, essa é a minha interpretação. É a sua também? Assim, que o crescimento É. do ticket teve a ver com uma implementação de uma jornada mais sistematizada, de uma consciência maior do que estava sendo feito? Então, eu me baseei muito na literatura para fazer as programações dos tratamentos. Então, como assim, disciplinado que sou, eu peguei alguns trabalhos e entendi que era melhor fazer. Na primeira visita, por exemplo, na prática, toxina botulínica, paciente volta para o retorno da toxina botulínica, faz preenchimento. Daí, mais 4 semanas, faz um laser. Mais 4 semanas, faz um bioestimulador. E eu fazia isso de mês em mês, e por isso eu não conseguia fazer 2 procedimentos ou 3 procedimentos em um dia. Porque quando você faz esses procedimentos isolados, com esse espaçamento, com certeza você tem maior segurança, mas você não tem um resultado tão impactante no paciente quando você combina procedimentos e a sua agenda fica muito mais congestionada, fica muito mais disputada. Você tem que ter o paciente vindo uma vez por mês por 4 meses consecutivos. Quando eu entendi que era possível fazer 2 procedimentos num dia e que traria benefício para o paciente, já que eu poderia tratar 2 queixas em uma única visita e não aumentando o índice de complicações de uma maneira significativa, foi isso que foi uma outra virada na chave. Então, como que aconteceu essa mudança? Então, hoje, por exemplo, eu trato os pacientes com toxina e faço um peeling no mesmo dia, ou faço toxina terço superior e preenchimento em terço inferior. Eu consigo fazer dessas visitas que eram divididas em 4 sessões, eu consigo fazer em 2, ou muitas vezes em até uma visita. E isso que fez com que a gente aumentasse o ticket médio, o número de procedimentos numa única visita. E eu estava um pouco resistente em adotar isso, achando que os pacientes não iam gostar de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E foi uma resposta, assim, muito interessante, porque os pacientes preferem fazer assim. A maioria dos pacientes preferem fazer assim, porque eles têm o tempo também muito disputado. Hoje as pessoas não têm tempo. Então, quando você oferece um tratamento, diz que o tratamento é anual e que ela pode começar a primeira etapa do tratamento fazendo toxina e preenchimento, a pessoa pode escolher fazer no dia. E se ela puder escolher, incrivelmente os pacientes falam, eu quero fazer 2 hoje. Das 4 etapas, eu quero fazer 2 etapas hoje. Doutor Maurício, eu quero te dar um feedback. Eu não sei o quanto você tem dimensão de que isso é um grande diferencial seu, mas fica aqui meu depoimento que sim, né? Porque eu acabo tendo uma experiência presencial com diversos profissionais. Então, assim, essa questão de você ter uma agenda para o ano, isso não é Sim, comum. Eu não encontro isso todos os dias. Assim, eu estou para te dizer que praticamente eu só conheço você com essa característica de atender um paciente e ele já está programado para frente. Então, esse foi o nosso certo, primeiro desafio, né? Porque você tinha esse paciente já programado para o ano. Então, todas as 3 certo. ou 4 visitas, ele já saía agendado para o ano inteiro, Isso, mas naquela época fazendo um procedimento de cada vez. No entanto, perfeito, agora, porque a sua abordagem mudou, você faz certo, mais de uma opção, mais de um tratamento no mesmo dia. No entanto, a gente perfeito, ainda continua com o paciente com a mesma cultura de voltar 2 ou 3 vezes ao longo do ano. Então, acaba que o perfeito. mesmo paciente, ele está aceitando mais ou não Sim, ele a está aceitando indicação. mais. Na verdade, eu explico desde para o paciente quando eu peço permissão para avaliar e para os colegas dermatologistas e cirurgiões plásticos que estão me escutando, a gente entende que um programa, uma programação de tratamento ela é baseada em 4 itens.
Primeiro pilar do atendimento é qualidade da pele. Então, eu vou ter que fazer algum laser, vou ter que fazer um peeling, vou ter que fazer tratamentos domiciliares. Número 2, tratar as expressões faciais, toxina botulínica. Ele sabe que vai voltar 2 vezes por ano para fazer toxina botulínica. E número 3, sulcos e depressões, sombras ou até embelezamento, beautification, preenchimento com ácido hialurônico. E número 4, flacidez, bioestimuladores e tecnologias como ultrassom microfocado. Quando você fala para o paciente que ele precisa, talvez as 4 etapas, ou 2 ou 3, mas que ele pode dividir isso durante o ano, e é ele que escolhe a ordem que ele prefere, que é de acordo com a queixa dele. Mas eu organizo o tratamento dele e digo que pode fazer em 3 etapas, 4 etapas. E assim ele decide. Eu sou a pessoa que passa o orçamento na hora. Eu levanto uma pastinha com o menu de serviços, com valores de cada procedimento, mostro para o paciente e falo, esse é o teu planejamento. O que você gostaria de fazer agora? Ah, doutor Maurício, eu vim preparado para fazer uma toxina botulínica e um peeling superficial. Ótimo, a gente começou a segunda etapa, que é expressões faciais e qualidade da pele. Quando você voltar para o retorno da toxina, o que você prefere tratar? Você prefere tratar sulcos e depressões ou flacidez? Aí eu prefiro tratar sulcos e depressões. Então, na segunda etapa, a gente vai fazer preenchimento, se você quiser. Qual vai ser a sua terceira prioridade? Minha terceira prioridade é a minha papada. Ótimo. Então, se você quiser, depois da segunda etapa, deixar reservado um horário para tratar o teu contorno, a gente vai fazer bioestímulo, criolipólise e vamos fazer alguma outra tecnologia. E o paciente decide, é ele que decide. Eu nunca decido nada por ele. E por isso só que ele entende, quando na primeira conversa que eu falo que ele precisa e que ele que vai decidir a ordem, ele entende que ele precisa daquele tratamento. Mas se ele só pode fazer 1 ou 2 tratamentos, a decisão é dele. Perfeito. Então, eu vou já fazer algumas perguntas que estão aqui escritas. Antes disso, então, eu vou querer recapitular alguns pontos. Então, assim, Tá. primeira coisa é a questão que você mencionou aqui, do atendimento diferenciado, independente do perfil do paciente, se é convênio, se é particular. Você tem que se entregar, né, como profissional e criar Sim. essa experiência dermatológica. A segunda Certo. questão é a questão de você desenvolver, atender o seu paciente dentro de um atendimento americano, que significa que você vai atender não na mesa, mas você vai atender direto na maca. E que, ao contrário do que o médico brasileiro pensa, que isso às vezes acaba parecendo algo mais comercial, é o inverso. Porque, na verdade, é mais sensorial. Porque pela posição, né, a postura do paciente na maca, com as pernas suspensas, né, os ombros relaxados, isso se torna muito sensorial. E fora isso, ainda o como você conduz, né? Dessa escuta, de Sim. entender qual que é a prioridade do paciente, ter uma abordagem, ampliar a percepção dele, que o resultado será construído ao longo de X encontros ao ano, e passar Perfeito. para ele um panorama. Então, você sempre passa esse panorama, né, doutor Maurício? Sempre. E ele que vai discutir. Daí, assim, uma coisa que eu acho bem importante é que muitas vezes, quando o paciente, as pessoas ficam um pouco resistentes a respeito dessa avaliação, mas a surpresa é assim, nossa, eu nunca passei por um dermatologista que me examinasse por completo. É isso mesmo? Ah, eu não estou preparado, não vim com uma calcinha bonita, não vim com uma cueca bonita. É assim, porque eu só vim mostrar meu rosto. Não, o doutor Maurício, na primeira consulta, ele é sistemático, ele quer ver o exame completo. Então, a primeira consulta não tem negociação. É Dá um assim. pouquinho mais de detalhes para a gente da prática, assim, você entra, assim, desde quando você entra no consultório, o paciente está como, você Então, vamos sai, lá. volta, escreve para a gente a cena, por favor. Então, assim, o paciente, vamos dizer que ele está na sala de espera, daí a assistente vai levar numa sala de espera onde antecipa o meu atendimento, então ali é uma sala reservada, daí vem uma assistente, uma técnica de enfermagem que se apresenta, então, por exemplo, olá, meu nome é Jennifer, eu sou assistente do Dr. Maurício, eu vou te preparar agora para ele poder examiná-la. A senhora me permite te conduzir até a sala de procedimento? Até lá, eu permito, é sempre assim. Daí ela fala assim, o doutor Maurício, ele é um médico dermatologista, isso assistente falando, porque foi treinado assim. O doutor Maurício, ele é muito meticuloso com o exame dermatológico, ele examina dos pés a cabeça. Independente da sua queixa, ele acha que uma avaliação importante de avaliar o corpo inteiro. A senhora permite que ele examine o corpo inteiro, sempre pedindo permissão. Sim, eu permito. Então, a senhora vai vestir agora um avental descartável, a gente vai... A senhora tem alguma queixa no cabelo?
eu tenho queixa de queda de cabelo. Então, nós não vamos colocar a touquinha, vamos deixar a senhora com a avental descartável e, em seguida, quando a senhora estiver preparada, basta bater aqui no instalador do lado que ele vai entrar. Então, eu já recebi uma pré-consulta dizendo o nome da paciente, idade e uma possível queixa, que ela preenche lá no cadastro, que eu falo que é o check-in. Isso ela preenche. Então, eu já sei se ela está indo por uma queixa dermatológica, por uma queixa estética. Eu já recebo esse papel antes, né? Enquanto a minha assistente levou para a sala, eu recebo da secretária uma pré-anamnese, uma pré-consulta. Então, quando eu chego, eu já cumprimento a paciente pelo nome. Oi, dona Maria, tudo bem? Muito obrigado por ter nos escolhido para cuidar da sua pele. Eu entro desse jeito. Eu sento na frente do paciente que já está vestido e pergunto: e o que te incomoda? Dela começa a falar e começa a consulta assim. Sim. E aí, então, após ela falar, como que você conduz o plano de tratamento? Só para recapitular, porque Ah, você entendi. já passa esse panorama para ela de quantos Então, encontros, né? vamos pensar que é uma queixa estética, né? O que me incomoda é o meu olhar cansado, um bigode chinês, eu vim aqui para fazer uma avaliação estética. Então, a primeira coisa, eu examino a paciente com um espelho na frente e eu vou mostrando para ela como eu trabalho, desses 4 pilares da avaliação facial. Dona Maria, a senhora está com manchas aqui, isso chama melasma, o tratamento serão 3 sessões de peeling. E do lado, a minha assistente já vai colocando num plano de tratamento que já está num papel, 3 sessões de peeling. Aqui, para suas expressões faciais, eu faço ela fazer as expressões, eu indico. Esse tratamento é indicado para melhorar o seu olhar cansado. E uma das novidades é fazer o tratamento preventivo da flacidez do pescoço, porque ninguém quer estar tratado o terço superior e ficar com um aspecto bonito do olhar, mas o contorno está prejudicado. Então, a gente consegue mais uma área de indicação de toxina botulínica, mesmo em pacientes jovens. Falo das expressões. Para melhorar o olhar cansado, a gente tem que fazer o preenchimento das olheiras e fazer a sustentação do malar. E para isso a gente requer 3, 4 seringas de preenchedor. E para tratar a flacidez, a gente vai fazer o tratamento de bioestímulo de colágeno e a ultrassom microfocado. Agora, qual que é a ordem que te incomoda para a senhora começar o tratamento hoje? Eu pergunto assim, qual que é a ordem de tratamento para a senhora começar o tratamento hoje? E a pergunta é, mas quanto que isso vai me custar? Dona Maria, a gente tem uma política de precificação que é toda tabelada. Eu trago a pastinha de menu de serviços, abro na frente dela e digo, cada peeling custa R$ 490. A toxina terço superior da face, 1.350, e se for incluir o pescoço, é mais 550. Se a senhora decidir fazer o preenchimento, o valor de uma seringa é 1.350, de 2 é 2.300, de 3 é 3.050. E vou escrevendo no papel junto com a minha assistente. E por último, o tratamento de flacidez é uma sessão de Sculpta, que custa 2.500, mais uma sessão de Ultraform que custa R$ 3.000. Mas qual que é a tua prioridade? Com o que a senhora gostaria de tentar fazer o tratamento hoje? Ela fica com o papel na frente dela, olhando. Ela fica olhando, faz os cálculos, ela pergunta, eu vou começar hoje com o meu olhar cansado, vou fazer toxina, preenchimento e um laser para melhorar o meu olhar. Podemos começar? Ela já sabe o valor que ela já me autorizou a fazer, e depois, antes de começar o preenchimento, e depois, qual que é a sua prioridade? Depois é o contorno, eu quero fazer esse contorno, que não adianta estar bonita dos olhos, se não fica bonito aqui embaixo. Eu vou tratar aqui, vou dividir isso em 2 etapas. Ela já Não, vai... sensacional, doutor Maurício, assim, porque, né, assim, fica muito natural, mas a gente que, né, pratica aí os princípios e o treinamento de uma jornada sensorial, tecnicamente falando, você aplica todas as técnicas necessárias. Então, só vou recapitular aqui para as pessoas saberem do que se trata. Claro. Então, as perguntas de permissão. Quanto mais você pergunta, pede permissão para o paciente, mais ele entra em concordância com você. Isso gera ponto de empatia, gera alinhamento. Então, vocês estão dentro da mesma página, né? Então, é muito importante sempre pedir permissão para o paciente, tudo que você for fazer. Né? Outras questões, essa questão de você atender no modo americano, isso estimula demais o sensorial. Então, quem ainda tem dúvida, tem dificuldade, é uma questão de treino. E uma boa notícia que eu tenho para quem está nos acompanhando aqui é que eu resgatei um vídeo que o Dr. Maurício fez para um treinamento lá de Nova York, do GAIN, que a gente fez aquela aula da jornada juntos, lembra, Dr. Maurício? Isso mesmo. E para quem ficar aqui com a gente até o final, depois que a gente finalizar tudo, eu vou apresentar o vídeo. Pode ser, Dr. Maurício? Pode, claro, fica à vontade. É o vídeo, gente, Dr. Maurício apresentando no vídeo
tudo isso que ele acabou de falar. E uma outra questão técnica é a questão do assessment emocional que o doutor Maurício acabou de falar. Né? Porque ele se preocupa em perguntar realmente o que incomoda o paciente, mas ele sempre pergunta o porquê que aquilo incomoda, como que o paciente se sente em relação àquilo. Então, acaba tendo um viés até psicológico, né? Um atendimento assim, terapêutico nessa história. Não é assim, doutor Maurício? Fala um pouquinho dessa parte pra gente. Porque quando a gente fala a respeito o que me incomoda é essa ruga aqui no meio. Eu falei assim, isso não é uma ruga, é a maneira como as pessoas estão te olhando por causa da sua expressão de autoridade, de raiva, de concentração. Então, a gente tem que amenizar esse olhar que está se transformando num olhar cansado, um olhar abatido. E para melhorar esse olhar cansado, existem algumas opções. A melhor opção é a toxina botulínica, mas como esse suco está muito marcado, a gente só com a toxina botulínica não vai conseguir o resultado desejado. Então, a gente vai dividir o seu tratamento em dois. Melhorar primeiro a sua expressão com a toxina e depois melhorar esse afundamento com preenchedores. É assim que eu falo. E assim a gente vai fazer com que o seu olhar que estava cansado se torne menos cansado, mais atraente, mais feminino. Assim, essa comunicação, eu acho que é o que eu mais aprendi nesses últimos tempos, é saber utilizar as palavras certas na hora certa. E do Pedir jeito permissão certo, né? do jeito certo. Porque o Eu seu acho que jeito ao paciente é muito exatamente. gentil, é muito carinhoso, né? Elas se sentem muito à vontade e confiantes em você. Sim, e eu acho que por isso que a questão de parecer comercial ou não comercial é a maneira como você coloca essas informações, né? Porque ela pediu a minha avaliação. Então, na sua avaliação, você perguntou de expressões de cor, de sulcos e flacidez. Aqui é o tratamento técnico, mas o que a senhora Dona Maria quer começar a fazer o tratamento? Né? E a gente se surpreende, gente. Muitas vezes elas querem fazer 4 procedimentos no mesmo dia. E a E grande pergunta aqui, que as pessoas... a pode... doutora Renata trouxe uma pergunta ótima, super pertinente para esse momento. Ela está falando assim, mas tudo isso, né? Eu vou traduzir aqui a pergunta. Tudo isso demora quanto tempo? Porque ela colocou aqui. Como colocar esse tempo na agenda de fazer no mesmo dia? Deve colocar 2 horas a mais no primeiro dia, 2 horas ou mais no primeiro atendimento? Porque realmente, a gente explicando assim passo a passo, parece uma coisa super estendida, né? Agora, conta pra gente assim, como é que encaixa isso dentro de um tempo adequado, doutor Maurício? Então, assim, as perguntas são muito objetivas, né? Parece que é uma coisa, mas a minha primeira consulta é 1 hora e eu tenho uma taxa de conversão de consulta para procedimento de 92%. Então, o paciente vem para fazer uma Eu consulta, sei, fui eu que calculei. você sabe que você que calculou. E essa taxa de conversão de 92% é porque o paciente já vem com a ideia de fazer um procedimento e eu já tenho essa informação numa avaliação pré-consulta. Então, eu pergunto para o paciente o que incomoda, mas no fundo eu já sei quais são as queixas principais do paciente. Então, minha avaliação é muito objetiva. O paciente chega, faz a avaliação, eu examino, sempre estou com uma assistente na minha sala que foi super bem treinada para me fornecer papéis ou espelho ou iPad para fotografar ali na minha mão, ela me olha, ela já sabe que está ali, em que momento que ela tem que fazer. Se eu estou falando de preço, ela está com uma mão já a pastinha do preço e na outra mão já o plano de tratamento. Então, isso foi sendo treinado. Eu comecei a fazer isso com 1 hora. Em alguns pacientes, eu tenho deixado 1 hora e meia de procedimento, quando a gente já sabe que é uma paciente indicada que já vai fazer mais procedimento. Mas tudo isso acontece em 1 hora. Então, a avaliação, a conversa, eu diria que seria de 5 a 10 minutos, porque são perguntas objetivas. Eu já sei os remédios que ele está usando, eu já sei as alergias que ele tem, a queixa principal. Então, é uma queixa de 5 a 10 minutos a pergunta, mais de 10 a 15 minutos exame físico, orçamento 5 e depois meia hora para os procedimentos. Peraí que foi muito rápido. Então, de 5 a 10, a anamnese. De Isso, 10 a 15, o exame físico, porque ela já está na maca, então você não perde o exato, tempo ali do exato. deslocamento. 5 5 minutos minutos de orçamento, e 30 minutos para aplicação dessa primeira etapa. Então, a gente está perfeito. falando de uma agenda de 1 hora, né?
Perfeito. Eu tenho, vou até compartilhar com você, doutor Maurício, acho que eu nunca conversei desse esquema com você, mas eu tenho adotado muito nas consultorias o que eu chamo assim de uma agenda em zigue-zague ou uma agenda inteligente, que a gente agenda o paciente de primeira vez com 1h30. Por quê? Tá, Como eu lido muito com o médico que não atende o sistema americano, ainda está no sistema brasileiro, né? Então, como que geralmente o médico faz? Ele faz a avaliação. Nessa avaliação, tá. ele faz a anamnese, o exame físico em meia Sim. hora. E Tá. aí, então, ele muda de sala para poder fazer uma aplicação de um outro paciente. Esse paciente geralmente recebe a visita de alguém do orçamento para poder lidar com valores, porque é muito comum o médico, porque inclusive essa é um outro diferencial, uma característica sua. Você lida muito bem com o orçamento, né? Você já tem um Sim, esquema sim. ali que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, e você é muito Tá, natural nessa hora. Então, é só para concluir a questão da agenda, aí, então entra a equipe para tratar dos valores com o paciente e para preparar, muitas vezes com anestésico, mesmo com anestésico seja para ganhar tempo. E aí esse tá. paciente é preparado em 30 minutos. E aí nos outros 30 minutos o médico volta e realiza uma aplicação. Então isso significa que a cada 2 horas o médico fica com uma média de 2 pacientes a cada 2 horas, uma média de 1 hora, né? Um fica, Certo, né? Assim, porque a gente trabalha com 2 salas em zigue-zague. Você tem certo. feito esse trabalho dessa agenda em zigue-zague? Não tem feito? Como que Não está tenho essa feito. questão da agenda? Não tenho feito. Eu otimizo tudo Linear dentro mesmo, da né? sala, isso, termino o tratamento, depois, enquanto a paciente está recebendo as orientações da minha assistente, eu já vou para a sala de pós-atendimento, que é o agendamento, e explico para a minha assistente pós-atendimento o cronograma anual que ela fez no dia, quais são os planos da segunda visita, terceira visita e o cronograma anual. Daí lá é o talento desta pessoa fechar o pacote anual facilitando condições. Então, ela pode fazer o tratamento do ano todo e ela facilita em 8 vezes. Ou vai fazer só o tratamento daquela visita e vai facilitar para fazer em 3 vezes, né? Então, isso eu deixo para ela. Mas a primeira etapa do tratamento sou eu que passo, eu que orço, eu ofereço e eu faço no dia. E a paciente, ou seja, faz antes de pagar, Perfeito. Então, tá? aqui respondendo já a pergunta do Arnaldo da MERS, que ele está perguntando assim: então é o doutor Maurício quem passa os preços? Sim, Sim. e eu gostaria que você explicasse um pouco melhor assim, como que você chegou nisso, de falar disso com tanta naturalidade, né? Você tem já um esquema seu próprio de já ter os preços pré-estabelecidos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de A questão da passar o política da orçamento. precificação é a gente entender que o paciente não se sente ofendido de você falar quanto custa o seu serviço, né? E eu acho que uma maneira de colocar isso de uma maneira muito profissional é você ter uma política de precificação. Em todas as salas, ter uma pastinha com preço de tudo e que a mesma informação for falada na recepção do telefone até a minha sala. Então, se a paciente ligar e falar assim, ligar no telefone e falar, eu queria saber quanto custa uma seringa de ácido hialurônico. A recepção vai falar, 1.350. Se ligar, se me perguntar ligando no meu WhatsApp, é 1.350. Então, todo mundo sabe o preço de todas as coisas para os 9 médicos que estamos trabalhando juntos. Então, ter É. uma política de precificação é uma coisa que mostra que o lugar que você está é um lugar profissional, que você não vai cobrar mais porque fulano é de tal família, ou que está com uma bolsa X, uma bolsa Y, é aquilo e é aquilo. Então, É eu acho que uma relação de transparência, né, doutor Maurício? transparência. Exato, é uma relação de transparência. E sabe que essa sua metodologia de já ter o preço na tabela, organizado, pré-estabelecido, com uma apresentação, inclusive, bonita, feita de forma profissional, que você sempre teve esse cuidado de pedir para uma agência, né, fazer ali. Eu conheço a sua pasta, ela tem uma foto, aí ela tem a tabela com umas letras grandes, né? Não é aquela tabelinha pequenininha, não, que a pessoa não enxerga, né? É uma coisa bem visual, bonita. Né? Então, Isso. eu também recomendo muito isso aos médicos, até na consultoria, por quê? Porque o médico, ele nessa hora, ele se sente muitas vezes constrangido em admitir o valor da tabela dele. Então eu falo assim, ó, para evitar a autossabotagem, né? Deixe escrito para não cair na armadilha de em vez de falar 1.350, falar 1.000.
Em vez de falar, né, 1.500, fala Você 1.000. abre a tabela para o paciente e mostra para ele a política de precificação, né? Eu acho Isso, que, assim, eu acho que é bacana que os pacientes percebem como que é muito profissional isso. E se a gente sim. não tem coragem de falar, você tem que se sentir à vontade. E isso eu vou te dizer que é treinamento. É fazendo uma vez, duas vezes, três vezes, você é a pessoa que mais vende no teu consultório. Se você não consegue tirar isso de você falar assim, eu vou indicar mais, mas eu não quero parecer muito comercial. Gente, isso não é um comércio. Você está fazendo, você está transformando a vida das pessoas. As pessoas vão para te procurar para fazer se sentir melhor, se sentirem mais bonitas. E, e isso tem um preço, né? Então, Sim. assim, eu acho que não tem problema nenhum você mostrar quanto custa esses procedimentos, Essa mas é tem barreira do médico achar que essa essa relação barreira, essa de barreira, passar um perfeito. preço é mercantilismo, não é. É o contrário. Se você não sabe realmente falar do seu preço, você está automaticamente se desvalorizando, porque o seu preço Sim, ele transmite uma mensagem do seu valor, né? Então, se você investiu numa experiência sensorial, fez uma obra bonita, estudou tanto, né? Treinou tanto para ter uma excelente técnica, está se dedicando e se entregando para o paciente, na hora de precificar, você não pode abandonar o valor, né? Que são coisas diferentes. diferentes. E sim. E a doutora Renata, ela está perguntando aqui para você, e os Tá. choros em relação a desconto? Como que você lida com essa barganha? É a última página da pasta, políticas de pagamento. Daí, assim, tem uma política de pagamento que é seguida para todos os pacientes. Então, paciente com pagamento à vista em dinheiro, 7% de desconto. Paciente com pagamento à vista em débito, 5% de desconto. Paciente que acima de R$ 2.500, 3 vezes no cartão de crédito, acima desse valor, 5 vezes. E as exceções são os cronogramas anuais, que os valores são mais elevados, que a gente pode parcelar em até 8 vezes. Então, isso é uma política. Eu não estou falando pelo Maurício Sato. Isso é o IDEL, é a política de preços e pagamentos do IDEL. Isso é respeitado para todos os Você profissionais. apresentando toda essa estrutura de organização, você ganha o respeito do paciente, concorda, doutor Sim, Maurício? sim. E não é o preço que eu vou ganhar os meus honorários médicos, mas a instituição tem essa regra. Hoje eu não estou sozinho, né? Então eu tenho que pensar como a organização, essa é a política de precificação da empresa. E mesmo no consultório, fala assim, olha, isso aqui foi montado porque eu não sei fazer isso. Então isso foi feito baseado em estudos. É essa a política que é apresentada. Como que eu posso te ajudar? Ah, tá muito caro, mas como que eu posso te ajudar? Como ficaria bom para a senhora? Sim. Doutor Né? Maurício, ainda relacionado a preço, a gente tem aqui a pergunta da doutora Daniele. Ela está perguntando assim: então, o doutor Maurício faz o procedimento antes do paciente efetuar o pagamento? Sim. Na primeira Eu consulta, sim. vou dar minha opinião. Doutora Daniele, assim, é uma característica do doutor Maurício, considerando a relação que ele tem com esses pacientes, porque é uma relação de longa data, ele atende famílias, então é uma característica muito pessoal do doutor Maurício. Não, eu acho que esse ponto especificamente, eu vou falar pela consultoria que eu faço. Não Tá. existe uma regra, né? Porque depende muito do tipo de paciente que você está atendendo. Eu acho que essa é uma metodologia que o doutor Maurício adotou com muito sucesso, mas baseado numa relação construída de muito tempo, né, doutor Maurício, com seu Sim. paciente, concorda? Sim. Certo? Aham. Eu acho que esse é um ponto que ninguém tem que tomar o seu exemplo como uma regra. Eu acho que cada um tem que Claro, ter, claro, né, com tem que certeza. avaliar. Concorda, doutor Maurício, Isso que cada diminui um a tem chance que. de risco, né? Diminui o risco de inadimplência também. É uma maneira de você controlar mais esse ponto, que o paciente sai, paga, depois volta. A maioria dos meus colegas fazem assim. Isso, Mas eu acho que com exatamente. certeza diminui o risco. Com É certeza. por isso que eu dei a sugestão, enquanto o doutor Maurício colocou aqui o exemplo dele, né? Que ele atende 1 hora, avaliação meia hora, com toda nessa estratificação aqui, de 5 a 10 minutos a anamnese, 10 a 15 minutos exame, 5 minutos o orçamento e 30 minutos a aplicação, eu também trouxe uma outra perspectiva, que é o primeiro atendimento de 1 hora e meia, tendo um intervalo de meia hora entre o exame, né? A consulta e a aplicação, essa meia hora para a sua equipe entrar e tratar dessas questões do orçamento, do preparo. Você ganha um tempo ali com o preparo, para que então depois você volte com o paciente já tendo feito o acerto financeiro e execute o tratamento.
Então, é uma segunda opção. São duas opções aqui sendo trabalhadas. Eu acho que o que você está falando ele é mais controlado, diminui a chance de risco de inadimplência, diminui a chance de discussões futuras. Eu acho que se tivesse que começar um atendimento, eu começaria desse jeito, Silvana, eu concordo com você. Tá? Então, acho que é legal, né, doutor Maurício, deixar aqui as duas opções. Claro. Tem uma médica que ela pediu para retomar a questão do atendimento americano. Ela falou assim, doutor Ah, Maurício, mas isso tudo que o doutor faz, né? Ela está deitada de avental? Não entendi. Fica sem está roupa? apertado. Ou você examina primeiro, pede para ela após colocar a roupa e aí vai falar tudo isso? Acho que ela se perdeu um pouco. Então, o paciente, quando eu entro na sala, a paciente já está de avental, só de roupa íntima, e daí sentada na cadeira. Então, eu sento na frente dela, numa outra cadeira, e daí começo a conversar com ela na cadeira. Ela está só com avental e eu com roupa de médico, com avental também. Só que assim, é uma conversa só. E ali é o que está te incomodando, como que a gente vai fazer o seu tratamento, planejar o seu tratamento. Daí, nesse momento, eu faço o exame físico, pego o espelho, mostro as queixas dela no espelho, examino, depois faço o orçamento, depois faço a aplicação. É essa ordem que a gente faz. Perfeito. E a doutora Daniela Gobato perguntou sobre se então toda essa conversa é feita na maca, o cálculo dos valores também, você faz tudo na maca. Eu vou só adiantar, o doutor Maurício vai responder, doutora Daniela, mas a gente vai apresentar um vídeo de como ele faz, vai ficar mais fácil de entender. Mas, por favor, doutor Maurício, pode responder. Na verdade, eu faço tudo na maca porque fico com uma prancheta na mão, escrevendo as queixas, e eu mostro o plano de tratamento, eu simplesmente levanto e apresento para o paciente o que é o planejamento, né? Então, a paciente fica o tempo todo com um avental, eu mostro o preço, ela decide na hora, e se ela decide na hora, eu já começo a fazer a aplicação. Perfeito. A doutora Daniela Neves, é de BH, ela pergunta Ah, assim: olá, doutor Maurício, Silvane, parabéns para os dois. Bom, como obrigado. você lida com os pacientes que não querem pagar a consulta médica, querem pagar apenas os procedimentos? Recebo muita pergunta se o valor da consulta é abatido do valor pago pelos procedimentos. Sim, é abatido. No meu caso, é abatido. Então, se o paciente decidir no dia fazer só um procedimento, ele só vai pagar o procedimento. Ele não paga a consulta médica. Perfeito. A doutora Renata falou assim que já pensou em fazer uma tabela de preços com valores um pouco mais altos para dar margem para descontos. Aí a questão da política comercial dela, né? Se ela acha que o paciente é um paciente que está muito acostumado, ancorado nessa questão do desconto, eu particularmente acho válido, doutor Maurício. Qual que é a sua opinião? Ahn, Nunca pensei sobre isso, Silvane, mas eu já deixo os valores tabelados, a gente faz os reajustes anuais, apesar desse momento de isolamento social e uma perspectiva muito ruim dos nossos das nossas agendas, eu reajustei tudo agora em abril. Reajustei consulta, reajustei procedimento, reajustei absolutamente tudo como eu faço nos últimos 6 anos. Sim, é uma prática, né, doutor Maurício, assim, que desde que a Sim, gente iniciou a consultoria, o doutor Maurício segue a em recomendação de abril. toda virada de ano realizar uma virada de tabela, para não deixar o Perfeito. preço defasado, correto? Com certeza. Aham. A doutora Simone Petrucci, ela pergunta o seguinte, o paciente não barganha com você, nem os antigos? Barganha, mas é como eu falei, a gente tem uma política de preço já bem estabelecida, né? Então, quando eu falo assim, ó, isso que eu posso te fornecer, então o que que a senhora prefere fazer? Tirar um procedimento para chegar no que a senhora quer? A senhora pode ter opção de fazer, mas é a senhora que vai decidir. O que a gente pode te oferecer é isso. E acabou o assunto, não tem muito o que ficar discutindo a respeito de desconto. Se a paciente quer um desconto, o desconto é à vista e acabou, né? Uhum. Então, se você tem um valor que não, vou fazer. Destacado, você cobra a consulta dermatológica independente do Não, se a procedimento. paciente ver na primeira consulta, já faz a toxina, ela só vai pagar a toxina, ela não vai pagar a toxina mais a consulta, Uhum. Tem tá? várias pessoas aqui perguntando sobre as mesmas questões, então sim, tá? A doutora perguntou sobre quando faz vários procedimentos, se tem uma política de desconto, né? Então, na verdade, tem uma política justamente para isso, por considerando, eu vou até colocar um conceito aqui que a gente lida com ele na hora de negociação. Tá. É, ponto e parcelamento é contrapartida.
Se o paciente ele te dá uma contrapartida maior, você vai gerar um benefício maior para ele. Então, isso que o Dr. Maurício está falando, de uma tabela estruturada, tem a ver com isso. Faixas de tratamento com benefícios. Então, igual o Dr. Maurício falou, se o paciente fizer uma etapa que consiste ali em 1 ou 2 tratamentos, né? Por exemplo, toxina mais um preenchedor. Então, ele tem ali, isso vai somar X e vai cair dentro de uma faixa de benefícios, né? Que significa X% à vista. Vou até passar os meus parâmetros aqui para vocês. Eu tenho trabalhado muito assim. Até R$ 5.000, daí se o doutor Maurício quiser colocar o dele, até R$ 5.000 eu tenho trabalhado à vista com 3 a 5% de desconto e de 2 a 3 vezes de parcelamento. E acima de 5.000 até 10.000, mais ou menos, a gente tem trabalhado de 5 a 6 vezes o parcelamento e de 5 a 7% o desconto à vista. E acima disso, aí a gente vai alterando, né? Alternando aí a questão dos descontos. Mas isso não é, digamos, engessado, cada um estabelece a sua política. O que a gente está querendo demonstrar aqui é a importância em se ter uma política comercial. Perfeito. Não se deixar levar por essas abordagens de olha para a bolsa da paciente, olha para isso, para aquilo, porque você perde a isonomia. O que acontece? Pode vir uma amiga com uma bolsa mais simples e você aplicar um preço, vir a outra amiga com uma bolsa diferenciada e você aplicar outro preço, e elas se falarem. E a imagem da sua empresa, da sua clínica, ficar comprometida, porque você abre mão da isonomia. E isso não é bom para uma construção de uma reputação, de uma imagem, porque você abre mão da transparência, né, doutor Maurício? Com certeza. A nossa política de preços é 7% no dinheiro à vista, 5% no débito e até R$ 2.500 3 vezes, acima de R$ 2.500 até R$ 5.000 5 vezes, e quando faz o pagamento do cronograma anual, até 8 vezes. Sobre o programa anual, doutora Simone Petrucci, o paciente assina um contrato, em caso de desistência, devolve-se o dinheiro ou parte dele, como que se lida com esse tipo de situação? Eu não assino contrato, o paciente já deixa agendado as 4 visitas do ano. Então, por exemplo, ele sabe que no primeiro semestre ele vai voltar, no primeiro semestre ele vai fazer uma sessão de toxina, no segundo semestre uma sessão de toxina. Daí ele na segunda visita do semestre ele vai fazer preenchedores e na outra visita do outro semestre ele vai fazer bioestimulador e alguma máquina, por exemplo, né? Então a gente deixa organizado. Janeiro, uma visita, depois fevereiro, outra visita. Depois, no segundo semestre, agosto, uma visita, setembro, outra visita. Ah, mas se for laser, várias sessões. Não tem problema. A gente adequa de acordo com o tratamento que o paciente fez, que ele se organizou. Mas o cronograma anual foi uma experiência muito boa. Depois que a gente adotou esse aqui na clínica, a gente se surpreende. Quantos pacientes gostam de ser tratados, eu não faço nenhum tipo de contrato. Todas essas questões burocráticas, eu acho que é certo fazer, é o correto, é o que deve ser feito, mas eu não sou assim. Eu, Maurício, não sou assim. Não é assim que eu lido com as minhas coisas pessoais e eu nunca tive problema com os pacientes, graças a Deus. Nunca precisei. Existe essa discussão, assim, pela legalidade, assim, é bom ter um contrato, né? Então, qualquer advogado, né, vai legislar a favor de se ter um contrato. No entanto, existe esse questionamento entre a classe médica, até que ponto o contrato ele pode prejudicar a própria relação com o paciente. Então, é mais uma questão de você avaliar, né? Se você for seguir ao pé da letra o que deve ser feito, o contrato sempre é bem-vindo, né? Sempre é necessário. No entanto, cabe aí a gestão do seu risco de acordo com a relação com o paciente que você tem, com o risco que você quer assumir. Eu acho que também tem um aspecto aí de uma decisão até de ordem estratégica. A doutora Vanessa Silveira, ela é cirurgiã plástica. Doutora Vanessa, acho que ela é de Brasília, se eu estou bem certinha, doutora Vanessa é de Brasília, não é isso? Ela diz o seguinte: para um cirurgião plástico que precisa fazer uma avaliação corporal, seria factível esse sistema de atendimento americano? Qual que é a sua opinião? Com certeza, nos Estados Unidos é feito assim. É feito assim, é avaliado já na pré-consulta, o que a paciente quer, e eu acho que já coloca assim, eu acho que eu colocaria na maca. É um sistema que é feito tanto para dermatologia quanto para cirurgia plástica. A doutora Daniela está perguntando sobre as dermatologistas que trabalham no Instituto, que atendem convênio. Elas também seguem a sua mesma metodologia? A gente está juntos, né, Silvane, vai 6 anos, então
nem sempre foi assim, né? Isso também para a gente poder dividir essa cultura entre os colegas médicos, ensinar a maneira como atende, não é fácil mudar a maneira como um colega atende. Então, todas foram treinadas arduamente para fazer desse jeito, e algumas fazem por completo, outras não fazem por completo, mas elas entendem a essência de cada etapa, porque eu acho que também ela não pode se sentir invadida, né? Eu não tenho vontade de passar o preço, eu vou passar o preço depois, vai passar para a menina do pós-atendimento, depois volta. Elas têm essa liberdade, mas elas sabem a maneira como é, eu atendo, eu deixo muito à vontade para elas. Elas têm adotado, sim, a maioria delas, talvez não em 100%, essa maneira de atender, mas tem funcionado muito bem. E a gente hoje, então, a gente tem a primeira unidade, que era uma unidade menor, que é a unidade Prudente, que eu sempre atendi só particular lá e elas atendem os convênios dela. Então, é uma clínica mista, particular e convênio. E quando nós decidimos nos reunir e abrir essa clínica maior, que é onde eu estou agora, que é a segunda unidade, essa clínica é exclusivamente particular. E nós começamos em setembro e está sendo assim uma grata surpresa, porque muitos pacientes preferem vir aqui e pagar. Mesmo aqui tendo uma estrutura maior, mais diferenciada, com treinamento de hotelaria, a gente colocou na recepção, então a gente usa uma comunicação adequada, que é um serviço de concierge, é lobby numa sala de espera, é uma decoração que lembra uma casa, não lembra uma clínica. Todas as pessoas são acompanhadas dentro da clínica para salas especiais de espera. Então, tudo isso foi pensado, né? Planejamos isso juntos, né? Então, a Silvane, acho que a coisa mais difícil para mim foi a pergunta dela é onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, a gente não sabe o que planejar. E como eu tinha isso na minha cabeça de instituto, de que outros colegas tivessem a mesma visão que a minha, a gente sabia que o modelo que existia num consultório pequeno não funcionaria mais. A gente queria atingir o maior número de pessoas e apresentar uma maneira com mais qualidade ainda. Mais qualidade precisaria de mais espaço. E por isso a gente decidiu abrir essa segunda unidade que atende dessa maneira. Perfeito. Deixa eu coletar aqui. Inclusive, esse seu sonho, né, de ter o espaço que você tem hoje, ele já, quando nós nos conhecemos, ele já estava, a semente já estava plantada. Né? Na época, Sim. você já tinha o terreno, não tinha ainda iniciado a construção. Eu tive a chance de participar desde o projeto, do desenho do projeto. Você levou um tempo, né, assim, para poder executar todo o projeto, 3 anos, da forma como você sonhou. No entanto, você preferiu se preparar, né, doutor Maurício, assim, antes de dar o primeiro passo. E quando você deu os passos seguintes, foi com base em muito planejamento. Concordo, foi com muito planejamento, com certeza. Então, quando a gente optou por ter essas duas unidades, a gente sabia que era um risco que a gente estava tomando, mas que o nosso time era um time muito diferenciado na cidade, que cada uma estava entendendo o espírito de equipe. Eu sempre tentei organizar e trazer as necessidades da clínica, né? Eu não consigo mais fazer absolutamente tudo. Então, a gente tem profissionais dermatologistas que estudam exclusivamente cabelo, tem profissionais que estudam a área de rejuvenescimento íntimo, a gente tem profissionais que fazem transplante de cabelo. Então, são coisas que eu não consigo fazer sozinho. Então, é muito melhor que essas pessoas talentosas estejam próximas de mim e que eu recomende os meus pacientes com uma confiança do que eles se percam pela cidade e eles acabam... E é incrível como isso funciona. Porque hoje as pacientes querem ficar na clínica, dentro da clínica. Se tem aqui, por que eu vou procurar outro profissional? Sim, sim, perfeito. Bom, a gente já está partindo para as últimas perguntas, em seguida a gente vai ter o vídeo. E aqui a Tá. gente tem um recadinho, doutor Eduardo Álvares, dizendo assim: meu Amigo. amigo arrasa, sou muito fã, tá aqui para todo mundo ler. E ele diz o seguinte: ele pediu para você. São duas questões aqui, doutor Eduardo. A Ah, primeira é, doutor Maurício, você faz o laser nas pacientes ou você coloca assistentes para fazer? Pois minhas pacientes não aceitam outras pessoas. aham. Então, também eu fazia tudo no começo, né? O que aconteceu é que para ter essa equipe, para essa equipe se tornar fiel e ficar tendo essa questão do time,
a gente mudou o sistema de atendimento. Então, por exemplo, antes eu fazia a toxina e preenchimento e encaminhava para uma colega responsável pela tecnologia. E as pacientes falam, não, eu não quero fazer com a colega, eu nunca vi a colega na vida, então não quero fazer, só quero fazer se for com ele. E a gente foi criando, eu e o Silvano, uma maneira da gente poder fazer com que essas pessoas, esses outros médicos, também pudessem participar desses procedimentos. E como tem funcionado hoje é que cada uma das colegas que trabalham na clínica, elas me acompanham uma tarde por dia. Então, eu tenho na sala uma tarde por semana, desculpa, uma tarde por semana. Então, por exemplo, a doutora Maria, ela me acompanha na segunda-feira, eu faço a toxina e o preenchimento, e a paciente já sabe que ali tem uma médica da equipe que está me auxiliando nos procedimentos. E quando eu digo que, olha, o laser vai ser feito pela doutora no teu retorno de toxina, vou fazer o teu retorno, mas a doutora Maria, que está aqui comigo, vai fazer o laser na senhora, tudo bem? Tudo bem. Então, é a maneira como a gente comunica. Os pacientes percebem que há uma equipe trabalhando, né? E por isso eu consigo delegar algumas coisas hoje e elas conseguem executar. Mas para isso tem que ter, primeiro, confiança na relação do médico que você está. E a única maneira que a gente consegue fazendo é as colegas estarem acompanhando o seu dia a dia, sabendo como você se comunica, como que você mexe na máquina, como que você segura no paciente, como você fala com o paciente. E assim, graças a Deus, a gente tem pessoas querendo trabalhar conosco e hoje a regra acho que tem que ser bem clara para os dois lados. Existem profissionais que querem trabalhar, mas existe um período de experiência também, onde esses 3 meses, que é o que a gente utiliza, se a relação for boa com o meu paciente e se ela conseguir executar. Como? De aculturamento, né? Porque o ideal hoje já tem a sua própria cultura. A pessoa tem que entrar e ver se ela vai se adaptar e vice-versa, né? Tem que ter o aculturamento. Mas eu concordo, Eduardo, que você pode fazer, se você não pode delegar simplesmente vai fazer o laser com fulana, não é assim. Essa fulana tem que estar dentro da sala, ela tem que entender que você está passando o bastão para essa colega que faz parte do seu time. Olha, o laser quem faz aqui na clínica é a doutora Maria. Então, ela é responsável pelo núcleo de laser, eu vou fazer o retorno, mas é ela que vai dar seguimento do laser. Mas eu vou te ver na sua próxima etapa do tratamento tal. Eu E gosto muito assim de tem usar uma funcionado expressão, muito bem. além dessa, da passagem do bastão, que é muito pertinente, eu gosto da expressão também de criar pontes. Porque, assim, aproveitando essa pergunta do doutor Eduardo sobre de médico para médico, também poderia ser de médico para um outro setor, igual o corporal. Muitas vezes eu chego na consultoria e tem um médico, a queixa do médico, fala assim, Silvane, como que eu faço para girar o meu corporal? E a gente tem que entender que a autoridade máxima dentro de uma clínica é o médico. Então, o paciente ele busca pelo médico. E quando o paciente busca e deposita ali a confiança, tudo que o médico disser, baseado na coleta de informações e de prioridades do paciente, o paciente vai ouvir e vai dar credibilidade. Então, o que é necessário fazer são criar essas pontes. Então, eu comecei a nossa introdução aqui dessa nossa aula, que eu comentei que eu ia perguntar para o doutor Maurício o que funcionou e o que não funcionou. Então, eu ouso dizer que dentro desse período do trabalho que nós fizemos, esse foi um ponto que teve um momento em que ele não estava funcionando. Que a gente sentia a necessidade do doutor Maurício delegar alguns procedimentos, mas o paciente não estava aceitando e nem o próprio doutor Maurício estava se sentindo confiante o suficiente em transferir o paciente, porque sabia que muitas vezes o paciente ia voltar e ele ia ter um problema em dose dupla, porque ele ia ter que continuar fazendo tratamento e ainda ter que, às vezes, corrigir uma certa insatisfação do paciente de, você me mandou para outro profissional. Isso Gerenciar uma mesmo. situação, né, doutor Maurício? E aí, Isso, daí o paciente parece que tá me jogando para outro colega. isso. E aí, então, foi que a gente entendeu que, para que isso acontecesse, teria que ser criada essa ponte. E como ela seria criada? Seria criada com a presença da médica que iria dar sequência no tratamento ali, atendendo a 4 mãos, mesmo se fosse só para ficar Perfeito. assistindo, né, doutor Maurício? Perfeito, é isso que tem acontecido agora. Esse sistema tem assim sido muito interessante porque tem funcionado não só com a parte médica, como a parte não médica. Então, exemplos práticos. Recentemente nós inauguramos o nosso spa capilar, é um centro de terapias capilares, e muitas vezes os pacientes têm uma queixa de haste que precisam ser tratadas.
Eu chamo o terapeuta capilar, ele entra na sala, ele avalia a paciente, eu passo a história do paciente e falo, Maicon, essa paciente, ela tem essa queixa, ela fez esse procedimento e eu gostaria que você avaliasse a necessidade do tratamento do couro cabeludo dessa paciente. Por exemplo, é assim que funciona. E daí ele vai, leva o paciente na sala e justamente avalia, indica e já trata o paciente no mesmo dia. É incrível como isso tem funcionado. Sim. Então foi uma questão, né, doutor Maurício, que teve um momento que ela não estava funcionando. A gente, né, o doutor soube reconhecer, mas também soube se abrir para uma nova possibilidade e tentar novamente. Aí funcionou, né, com uma nova metodologia. Giovanni, eu acho que o que tem que ficar para o pessoal, assim, que foi difícil para mim, eu falo que você foi o espelho da verdade, né? É o espelho que muitas vezes é muito difícil de ver, porque você vê um sistema que está funcionando, está lucrativo, tá bom, né? A gente acha que tá bom desse jeito. Então, você vem com um espelho e mostra, tá bom, mas pode melhorar. Tudo pode melhorar. E a gente tem que ter humildade primeiro para aceitar. Dá para melhorar. Existem outras coisas que você pode adotar. Como você tem muita experiência com outras clínicas, você pode trazer uma maneira ainda melhor para oferecer para o seu paciente. Dá para melhorar. E isso a gente tem que ter humildade para aceitar, porque não é fácil, gente. É que nem terapia. A primeira sessão que ela faz o diagnóstico, ela diz que isso tá bom, isso não tá bom e tem um monte de coisa para fazer, é muito difícil. Agora, eu acho que o que fez com que o nosso caso em Curitiba tivesse muito sucesso é disciplina. Se a Silvane fala que tem que fazer um cross-sell 2 em 1 no mesmo dia, façam. Se tem que aumentar o preço de 250 para 450, não tenham medo. Eu fiquei muito receoso por muitas coisas que ela tinha indicado, por exemplo, aumento de consulta de 250 para 450. Perguntei para ela, Silvane, quando que eu tenho que aumentar? Ela falou, amanhã. Você já está no momento de aumentar amanhã. É amanhã. Não. Eu não funciono assim, eu sou japonês, eu gosto das coisas devagar. Vamos aumentar isso de 50 em 50 reais. Não tem problema. Desde que até o final do ano você esteja com um valor que é de mercado, de acordo com o profissional que Porque a você gente fez uma pesquisa, né? É aquela questão de Exato. você não ignorar o dado. Mas também Sim, tem o preparo emocional, então também a gente tem que respeitar isso. Então a sim, gente cada um tem o seu estamos de tempo. acordo. Exatamente. Doutor Maurício, vai ser a última pergunta e a gente vai então para o vídeo. A Tá bom. Caroline diz o seguinte: trabalhei com o doutor Maurício quando morei em Curitiba e você é realmente admirável. Parabéns. Muito Os obrigado, pacientes, Carol. os pacientes estão muito inseguros em realizar os procedimentos agora com a questão do coronavírus. Como reverter isso? Se você tem alguma dica para esse momento, né, que a gente está vivendo. Eu acho que primeiro, quando a gente está nesse isolamento, se vocês não voltarem, o fato de ter o teleatendimento não é pelo número de pacientes que você vai atender, porque é uma questão de relacionamento, eles se sentem próximos. Então, desde quando a gente começou a fazer o teleatendimento, talvez a gente tenha tido 8 ou 10 consultas, mas os pacientes se sentem próximos do seu médico, inovando, indo além dos outros, fazendo coisas diferentes, eles se sentem assim, nossa, mas esse médico sempre está à minha disposição. Então, estar à disposição no momento de sofrimento diferencia muito você como profissional. E claro que a gente vai ter uma redução do número de atendimentos, mas se ele se sentir seguro para você, e se você se sentir seguro em fazer o procedimento, os pacientes virão. Então, incrivelmente, nossa agenda está menos da metade, mas tem gente que vem e, incrivelmente, elas querem se tornar mais bonitas, ela fala, chega de isolamento, chega de ficar desse jeito, quero organizar meu tratamento e tem que ser hoje. Eu vou me comprometer com você hoje o ano inteiro. E faz o tratamento anual. E tem pacientes que vêm e falam, só quero fazer o retorno hoje, eu tinha programado a segunda etapa e não estou me sentindo segura em fazer. Deixa o paciente escolher, porque se ele decidiu, esse mesmo paciente que só fez o retorno, ele vai voltar depois, né? E depois tem todas as estratégias de busca ativa, lista de segmentação, tudo isso a Silvane me ensinou com o passar do tempo, como trazer o paciente de volta, como vir enxergar esses números, quem são as pacientes principais da clínica, fazer um tratamento diferenciado de segmentação, quem são os pacientes que consomem mais procedimentos, como tratá-las, como fazer eventos para elas. Tudo isso, gente, é uma questão de momento que a gente está vivendo. Nesses 6 anos, eu acho que cada consultoria foi um momento. E o que eu aprendi com o passar do tempo é que sempre tem coisa que a gente pode melhorar.
Não existe coisa que não que tá perfeita. Sempre tem coisas para melhorar. E existem opiniões que podem ser mudadas, eu acredito, Com porque estamos certeza. todos, um ponto que você sempre assim foi muito até decidido, assim, ah, não, isso não é para mim, e que tem pelo menos 6 meses você agora está aderindo, que é a questão das redes sociais, né, doutor Maurício? Sim, eu Assim, demorei 5 anos para poder digerir essa situação das redes sociais e como que isso aproxima os pacientes. E uma das coisas que eu senti muito falta é porque eu senti falta não, eu não me sentia à vontade em fazer isso. Eu não me via dando dicas de produtos e orientando procedimentos, etc. Mas os meus pacientes me pediram para fazer isso porque é uma maneira que eles têm se sentem mais próximos. E o meu objetivo, daí eu pensei, qual que é o meu objetivo como médico? Sempre estar próximo. Então, é uma acabei de questão... fazer uma foto sua aqui agora, É, hein? legal, bom. Sempre estar próximo. E se estar próximo hoje é de uma maneira digital, a gente tem que estar próximo de uma maneira digital. E E eu faça no acho que seu você tempo. é uma autoridade para poder falar isso, sabe, doutor Maurício? Porque ao longo desses 6 anos, né, como você citou, durante 5 anos, eu sempre ouvi um não da sua parte, não foi? Sim, foi? Literalmente. Sim, é E verdade. você teve essa humildade de chegar e falar assim: não, Silvana, eu agora encontrei um caminho para isso que eu precisava encontrar, né, um sentido do porquê fazer isso, agora eu encontrei, e simplesmente voltou atrás de uma decisão porque encontrou sentido nela. Com certeza, é isso aí. E me senti confortável em fazer. Eu acho que eu demorei 5 anos, espero que vocês não demorem tanto, porque os pacientes se sentem muito próximos. E é incrível como isso gera procedimento, sabe? Uma postagem que o paciente te segue, vê uma postagem que você fez, as pessoas só fizeram teleatendimento porque viram pelas redes sociais, né? Nesse momento de isolamento social. E nesse momento de retomada, com certeza as redes sociais, a gente está trabalhando em várias campanhas pós-quarentena para trazer os pacientes de novo à clínica. E eles vão se sentir queridos nesse sentido. Então, acho que é importante saber. Eu sei que o isolamento social está acontecendo e a gente está bolando estratégias, sim, para trazer os pacientes de volta para a clínica para eles se sentirem bem. Sim. Doutor Maurício, não saia daí, eu vou só Tá conectar o vídeo bom? aqui, porque aí depois você faz suas considerações finais, tá bom? Deixa eu Tá localizar bom, o pode nosso deixar. aqui, me Fica à preparar. vontade. Mas muito bacana, né, doutor Maurício, a gente poder resgatar a história, né, reforçar os pontos de evolução, muito, né, muito gostoso. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Vou pausar aqui o vídeo. Vocês estão ouvindo um áudio, mas é porque eu não fiz o teste aqui do vídeo antes. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Eu sou Maurício Sá, muito prazer. Pronto, já consegui localizar a tela aqui. Então, agora compartilhar. Doutor Maurício, você está enxergando a tela do vídeo? Tô, aham, sim. Então, essa é a antiga clínica, né? Pode fazer. Lembra do game que você fez aqueles comentários do vídeo? Pode fazer. Então, aí o paciente está fazendo o acolhimento, a minha assistente está trazendo ela para a minha sala, né? Daí a paciente já está com o jaleco, preparada, eu entro na sala. Obrigado por escolher a nossa clínica para poder te atender. Eu gostaria de saber o seguinte, quais foram os 3 motivos que te trouxeram aqui para a clínica para a gente poder cuidar de você? Então, doutor, são as rugas da testa, esses pés de galinha e o lábio muito fininho. Entendi. E como que você se sente em relação a essas queixas? Eu me sinto com um olhar cansado, triste, pele flácida. E depois do tratamento, como você espera que você fique? Aí, jovem, feminina e mais bonita. Ah, com certeza. Acho que a gente consegue te ajudar bastante com os tratamentos disponíveis hoje. Como dermatologista, eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar em relação às suas queixas dermatológicas da parte clínica. Tem sim, doutora. Eu tenho histórico de câncer na família. Eu queria que você desse uma olhadinha nas minhas pintas Claro. e essa parte do colo vermelho também. Combinado. Então a Jennifer, minha assistente, vai te preparar e você me permite tirar umas fotos suas para avaliarmos juntos como é que está o seu rosto? Com certeza, doutora. Então tá bom, muito obrigado. Relaxa o rosto.
Sorria bem grandão. Cara de assustado. Perfeito. Vou tirar uma do colo para ver a cor da tua pele. Quando nós estamos avaliando um paciente, nós avaliamos 4 pilares de envelhecimento. O primeiro deles é cor, elasticidade e firmeza da pele, que é a sua queixa da região do colo. E para essa situação, existe a combinação de 2 tipos de tratamento. Tratamento com laser, para melhorar a cor, e da elasticidade, que é o tratamento com skin booster, que deve ser feito 2 vezes ao ano. O segundo item que a gente avalia, quando nós avaliamos o envelhecimento, é a sua queixa principal, que é a expressão do olhar cansado, o olhar abatido, e para isso a gente consegue avaliar, mesmo a região da testa, qual é o tratamento mais indicado? O uso da toxina botulínica. A toxina botulínica vai relaxar essa musculatura e vai deixar o seu olhar mais aberto, posicionando a sua sobrancelha mais alta e deixando você com o olhar mais jovial, mais feminina e mais atraente. O terceiro item que nós avaliamos são esses sulcos e as depressões que tem no rosto. Então, aqui a gente consegue perceber pela sua foto que você está com a boquinha triste, a boquinha caída e um volume do lábio muito fininho. E para isso a gente consegue melhorar com preenchedores para sustentar o canto da tua boca e essa parte do contorno da região do pescoço é devido à ação muito forte da musculatura. E por isso, nesse caso, a gente faz a combinação de preenchedores. E finalmente, por último, nós avaliamos a flacidez da pele. E a flacidez a gente vê pinçando a pele, que é uma das prioridades das pacientes femininas. E para isso se trata com produtos que são bioestimuladores. Como te parece essa avaliação do tratamento? A doutora dá prioridade para as rugas. Então, um plano de prioridades. Se você quer priorizar as rugas do terço superior da face, que são testes ao redor dos olhos, ou também gostaria de melhorar o teu contorno? Os dois. Os dois. Muito bem. E quanto custa esse tratamento, doutora? A gente tem 2 maneiras de fazer. Normalmente, os pacientes passam aqui na clínica 4 vezes ao ano. São feitas 2 sessões de toxina, pelo menos 2 sessões de preenchimento. E se você quiser, dá para fazer a combinação do tratamento do clareamento da pele. Nós temos aqui na clínica valores que são tabelados de acordo com a região a ser tratada. Para melhorar suas expressões faciais, como você gostaria de fazer 4 regiões, este é o valor que a gente começaria do seu tratamento. Na sequência, na segunda visita e etapa do tratamento, nós faríamos a sustentação do tratamento dos seus lábios, que o tratamento começaria com 4 seringas de preenchimento e seria esse valor. E finalmente, por último, combinaríamos o tratamento de skin booster junto com o tratamento de laser para fazer o clareamento da tua pele. Por isso, nós temos o plano prioridades e o plano anual. Qual que você gostaria de começar hoje? Ou prioridades. Então vamos começar. Doutor Maurício, gostaria de comentar algumas questões aí desse vídeo? Gostaria sim. Esse vídeo foi feito há algum tempo atrás, a gente já fez algumas modificações aí, né? Tem um ano, né, esse vídeo. É porque as necessidades vão surgindo com o passar do tempo e hoje eu tenho adotado a aplicação do cronograma anual e além da política de precificação de mostrar essa pasta com os preços, eu coloco já o cronograma anual e já mostro para o paciente que em janeiro é toxina, em agosto é toxina, em fevereiro é preenchimento e em setembro é bioestimulador, de acordo com o plano que ela escolhe. A gente divide isso em plano prioridades, que é por etapa, o paciente paga por etapa, ou o cronograma anual, que ele já sabe o que vai fazer durante as 4 visitas do ano, e daí é um valor maior. E por isso, na sequência, ele vai conversar com uma assistente para negociar valores e parcelamento. Mas é basicamente isso. Eu mostrei que é muito rápido, né, Silvane? Depois que o paciente decide, no caso daquela paciente, a toxina e cor da pele, é fazer a aplicação da toxina e ir para a sala do laser. Sem dúvida, sem dúvida. Meu olhar aqui é de total derretimento pelo Dr. Maurício, porque é um olhar de admiração, de respeito e também de muita satisfação e felicidade, assim, porque o Dr. Maurício, para mim, ele falou que eu sou o espelho da verdade, mas ele, então, é o espelho do sucesso, porque eu fico muito feliz de ver até onde ele já chegou e, assim, acreditando que os princípios de gestão, eles são, sim, aplicáveis à vida, né, cotidiana de uma clínica, de um consultório, de desenvolvimento de uma carreira, que podem, sim, ajudar você a se organizar e a crescer mais. Então, eu tenho muita alegria e satisfação de trabalhar com você, doutor Maurício, pelo respeito que você tem, a nossa disciplina da gestão,
né? E por colocá-la em prática e reconhecer que, de alguma forma, elas contribuem para que o médico se torne melhor, né? Porque você tem que exercer o seu talento médico e podendo complementar com essas novas disciplinas, nós que somos administradores nos sentimos muito felizes por ver que faz sentido o trabalho que a gente quer entregar. Muito obrigada, viu, pelo importante. Obrigado. Só queria finalizar o seguinte, eu sempre, você sabe que eu sou o maior fã seu e recomendo para os pacientes, para os residentes que estão saindo da residência, como um investimento, que como é um investimento de consultório, é um investimento com Silvani, porque eu acho que é transformador. Eu, antes de Silvani, era um tipo de médico e depois Silvani, eu sou outro tipo de médico. E o motivo disso é que ela faz com que você enxergue um teu lado que é muito bom, que você pode melhorar. E a segunda coisa, ela te ensina a trazer sistematização, eu acho que é a palavra certa. Como ela te dá um norte, ela te orienta a fazer. E só que você tem que fazer o dever de casa. É disciplina, é consistência, é ver número, é trabalhar com número, é dar o resultado para ela. Nada adianta ela vir na clínica da gente ou fazer a consultoria se no momento que você vai entregar os números não está feito a planilha, está mal feito ou está atrasado. Então, eu diria que cada pessoa passa por um estágio de consultoria e esse estágio são 5 a 6 anos que estamos falando hoje. Então, mas eu acho assim, gente, quem puder e tiver essa possibilidade, hoje é muito mais fácil do que há 6 anos atrás. Tá? Assim, a gente agora está até com um programa, né? Essa quarentena fez isso com a gente. Eu antecipei um projeto que é um processo de acesso mesmo, né? Se chama Escola de Gestão Aplicada. Até o dia 30 nós estamos com uma inscrição. E pasme, doutor Maurício, uma mensalidade de R$ 175 para o médico poder ter acesso a todo o conteúdo de gestão que eu me proponho a compartilhar, né? Então, toda essa experiência de 20 anos atuando na área da saúde, nós estamos agora entregando em forma de um conteúdo educacional por meio da Escola de Gestão Aplicada por uma mensalidade de R$ 175 para gerar acesso mesmo, sabe? Então, agora não tem mais a desculpa do residente, não tem mais a desculpa, sabe? Porque a gente se propôs a isso. Já era um projeto do meu coração, já que eu vinha amadurecendo há muito tempo, me faltava literalmente tempo para poder fazer. Então, agora eu aproveitei o tempo que a quarentena nos trouxe para poder colocar em prática, né? Então, eu estou muito feliz, sabe, de entregar isso para a classe médica. Parabéns. E a outra coisa que eu acho que vale a pena a gente treinar com o médico é a comunicação assertiva. Eu estudei muito como me comunicar melhor com o paciente. Então, a primeira dica que eu dou é consultoria com disciplina e segundo é a comunicação assertiva. Vocês viram ali no vídeo que eu perguntei quais foram as 3 queixas que te incomodam. Então, é muito objetivo. Não dá para ser 5, 10, 15. Quais são as 3 principais? E depois ir direto ao ponto, orçamento e execução. Perfeito. Então, Maurício, muito obrigada. Obrigado a Continue se vocês. cuidando. Um Muito beijo para obrigado. sua equipe maravilhosa. Um bom Muito descanso. obrigado. Muito Obrigado, obrigada. Silvane. Muito obrigado a todos aí, tá bom? Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Maurício. Obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Até a próxima.